Olá, concurseira, olá, concurseiro. Tudo bem com você? Espero que sim. De volta, o professor Gabriel Velasco do IAS, para juntos darmos prosseguimento ao estudo da lei orgânica do município de Niterói. E para você que não é inscrito, te convido desde já a se inscrever, ativar o sininho para que você receba notificações. Também deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E dentro do possível, te convido também a compartilhar o nosso conteúdo. Lembrando a vocês que o audiobook já está sendo preparado, assim que disponível será comunicado aqui no canal. Também o e-book de questões de lei orgânica e estatuto com gabarito e referência. Nós lançaremos e te daremos aqui o caminho para chegar ao e-book de questões, beleza? Bom, então vem comigo, tá? Já os recadinhos já foram dados. Já expliquei na primeira aula do que se trata a lei orgânica do município, né? Aquela lei genérica do município com base na Constituição Federal. Agora nós vamos começar a estudar os poderes, tá? Já também comentei na primeira aula que o município só detém dois poderes, legislativo e executivo. Não caia na pegadinha, tá? Se vier na prova que o município também tem o poder judiciário, não tem. Como nós vimos, são poderes independentes e harmônicos entre si, ok? Bora aí dar uma olhada no poder legislativo, falar um pouquinho da organização desses poderes, tá? Poder legislativo a gente vai ligar sempre à Câmara Municipal, ok? E lá composta pelos vereadores que são eleitos pelo povo. Vamos dar uma olhada aí. Artigo 17. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Cada legislatura constará de 4 períodos legislativos de um ano, compreendendo sessões e reuniões. Tá? Isso aqui é uma informação do parágrafo único bem importante. Tá? O que compreende uma legislatura? Ou a legislatura compreende 4 anos. E ele já me dá uma informação aqui, ó, que o período legislativo ou a sessão legislativa, como é chamada em outros casos, ela tem duração de um ano. Então, isso me diz que cada legislatura compreende 4 sessões legislativas, ou períodos legislativos. E esses períodos legislativos, eles são divididos em dois, ok? Lá no ano tem o primeiro período, que vai do início ali de fevereiro até o meado do ano, e do meado do ano até o final já é o segundo período. Então, cada período legislativo que compreende o ano, ele é dividido em dois períodos, ok? E a legislatura compreende 4 períodos legislativos ou sessões legislativas. Essas informações são importantes, mais à frente vocês vão entender por quê. Artigo 18. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Tá? Então, mandato de uma legislatura. Parágrafo 1º. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador na forma da lei federal. Primeiro, nacionalidade brasileira. Tá? Aqui ele não informa na nacionalidade nata ou se ele é brasileiro naturalizado. Até porque existem alguns postos que só podem ser preenchidos por brasileiros natos, como oficiais de Forças Armadas, o presidente da República, ok? Então, nesse caso aqui, pode ser o brasileiro naturalizado. Mas eu não vou entrar nesses méritos aí, é só para a gente abrir um pouquinho o leque. O pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, tá? O domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, ele tem que ter residência no município, a filiação partidária e a idade mínima de 18 anos, tá? Guarda aqui, ó, 18 anos para vereador. Cuidado também, pessoal, com esse inciso terceiro, que tem muito aluno que confunde com alistamento militar e, às vezes, na prova passando despercebido, você pode cair numa pegadinha. É alistamento eleitoral, tem que ter título de eleitor. Parágrafo 2º, isso aqui também chama a atenção de vocês, porque são assuntos que às vezes vêm à tona, né? Fulano, ele é vereador, mas ele é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever. Olha aqui, pessoal, são inelegíveis hoje, inalistável e os analfabetos, tá beleza?
Então, para matar de vez essa questão aí. Artigo 19 é de 21 o número de vereadores da Câmara Municipal de Niterói. Isso aqui muda de acordo com o número de habitantes do município, tá? Isso consta na Constituição. Quanto maior o maior número de habitantes ou de munícipes, maior número de cadeiras o município poderá ter. Artigo 20. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente na sede do município de 15. Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é o período que eu falei lá da sessão legislativa, os períodos, tá? Primeiro período de 15 de fevereiro a 30 de junho e o segundo, 1º de agosto a 15 de dezembro. São os períodos da sessão anual. Parágrafo 2º, a Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, conforme dispuser o seu regulamento interno, que são os tipos de sessões. Vamos dar uma olhadinha aí, primeiro, na sessão ou convocação para a sessão extraordinária, compete a quem? Quem pode fazer esse tipo de convocação? Primeiro, o prefeito, quando a entender necessário, e também ao presidente da Câmara, ou se a maioria dos membros da casa, ou a maioria dos vereadores, também requererem em caso de urgência ou interesse público relevante. Então, basicamente, nós temos 3 pessoas aí, né? O prefeito, o presidente e também temos a maioria dos membros da Câmara. Parágrafo 4º. Nas sessões legislativas extraordinárias, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, ou seja, não poderá entrar assunto novo nessa sessão legislativa extraordinária. Só poderá ser deliberado aquele assunto específico. Artigo 21. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria ou maioria absoluta de votos presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário. Então, em regra, tá? Aí as deliberações, maioria ou maioria absoluta dos votos, daí com a presença da maioria dos membros. Artigo 22. O período legislativo não será interrompido sem aprovação da lei orçamentária. Tá? A lei orçamentária traz aí perspectivas, né, de gastos, enfim, do governo. Então, o período legislativo ele não pode ser interrompido enquanto não houver aprovação da lei de orçamentos do município. Artigo 24. As sessões serão sempre públicas. Isso aqui também é importante, tá? Serão públicas. Agora, o artigo 25 diz que as sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Cuidado, tá? Porque aqui, esse abertas aqui, não tem nada a ver com o artigo 24. Abertas de quê? De públicas. Não. Aqui você vai botar as sessões somente poderão ser iniciadas ou ter início com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. 1/3 vai dar o quê? 7, né? São 21. 1/3 dá 7. Seção 2 do funcionamento da Câmara, artigo 26, os vereadores diplomados, tá? Eu vou explicar mais à frente o que vem a ser vereador diplomado, reunir-se-ão em caráter preparatório a partir de 1º de janeiro, no primeiro ano de cada legislatura, com vistas à posse e eleição da mesa. Eleição da mesa aqui é a mesa diretora da Câmara, ok? Também nós vamos falar sobre isso. Parágrafo 1º. A posse dos vereadores ocorrerá em sessão solene, que se realizará independentemente de número, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes. Isso aqui também é importante, tá? Nesse primeiro momento aqui, a presidência fica a cargo do vereador mais idoso, não é do mais votado, enfim, é o mais idoso. Parágrafo 2º, vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior, deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias. Guarda esse prazo aqui, tá? No início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perder o mandato, salvo motivo justo aceito pela maioria dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência, de novo, tá? Do mais idoso dentre os presentes. Havendo maioria, elegerão os componentes da mesa, que serão automaticamente
empossados. Tá? Então, aqui também, ó, após a posse, a primeira reunião para a escolha da mesa será presidida pelo vereador mais idoso. Parágrafo 4º, inexistindo número legal, o vereador mais idoso dentre os presentes assumirá a presidência e convocará sessões diárias, tá? Até que seja eleita a mesa. Artigo 27 aqui traz o prazo do mandato da mesa e eu não quero, ou melhor, eu quero que você preste atenção para que você não confunda com a legislatura, tá? Porque o mandato da mesa executiva, ela tem um período aí, ó, de 2 anos. Pode sim ter a recondução dos membros para qualquer cargo na eleição logo imediatamente subsequente na mesma legislatura, ou seja, naquele período de 4 anos. Mas guarde, o mandato da mesa diretora da Câmara é de 2 anos, não confunda com o período da legislatura. Artigo 28, a mesa da Câmara se compõe de... Então, aqui nós vamos ver a composição da mesa. Ó, primeiro, presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário. Tá? Então, ó, a mesa ela é composta por 5, são 5 membros, presidente, primeiro vice-presidente, né? Segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Parágrafo 1º, na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assume ou assumirá a presidência. Seguindo o artigo 29, a Câmara terá comissões permanentes e especiais. Especiais, nós vamos falar um pouquinho também sobre elas, mas vamos aqui na parágrafo 1º, as comissões permanentes sem razão da matéria de sua competência cabe. Então, vamos lá, competência. Ó, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, também solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. A administração indireta aqui, eu já comentei, não sei se comentei com vocês, o que abrange aqui? Autarquia, tá? Sociedade de economia mista, ok? Fazem parte da administração indireta. A administração direta, a gente tem aí secretarias, tá? Enfim. Parágrafo 3º. As comissões permanentes de inquérito, que terão poderes de investigação próprios, aqui, pessoal, são as famosas CPIs, né? Investigação própria, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade criminal dos infratores. Artigo 32. A Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar o seu regimento interno, são as diretrizes da Câmara. Então, compete à própria Câmara, dispondo sobre sua organização política e provimento de cargos de seus serviços, além de todo e qualquer assunto de sua administração. Lembra que lá no início nós vimos que os poderes são harmônicos e independentes entre si? Então, tá aqui, ó, ok? A Câmara, ela é responsável pelos seus serviços. Artigo 33, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, a Câmara poderá convocar o prefeito ou o vice-prefeito para, pessoalmente, prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. Artigo 34. Por deliberação da maioria de seus membros, a Câmara também pode convocar quem? Secretário municipal, diretor para, mesma coisa, pessoalmente prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. Isso aqui, tá? É legal vocês guardarem o seguinte: depende de quê? De deliberação da maioria absoluta no artigo 33 e no artigo 34, reparem que depende o quê? De deliberação da maioria. Notem aqui, tá? Por isso que eu estou aqui, para trazer essa pequena diferença para você
porque às vezes você lendo não tem muita intimidade e acaba passando por despercebido. Então, para convocar prefeito e vice-prefeito, pessoalmente, depende o quê? Da maioria absoluta. Tá? Já os secretários e diretores de autarquias, enfim, Sociedade de Economia Mista do município, se tiver, depende de deliberação apenas da maioria dos membros da Câmara. Beleza? Artigo 36, a mesa, dentre outras atribuições, compete. Então, tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, também propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara, promulgar a lei orgânica e suas emendas, tá? Isso aqui é importante, beleza? Apresentar junto ao Executivo, ou, perdão, representar junto ao Executivo sobre a necessidade de economia interna e contratar na forma da lei por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Certinho? Artigo 37. Agora nós vamos ver aí algumas das atribuições do presidente da Câmara. Não coloquei todas aí, são várias, então você vai pegar, vai abrir a lei orgânica, vai dar uma lida, mas eu peguei uns pontos aqui que são bem relevantes. Então, olha lá, as atribuições, dentre outras, do presidente da Câmara é representar a Câmara em juízo ou fora dela, promulgar as resoluções e decretos legislativos, tá? Cuidado aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho para você entender que quando nós vimos aqui o artigo 36, eu tenho atribuições da mesa. E aqui, no inciso quarto, ele diz promulgar a lei orgânica e as emendas. Isso aqui, ó, é da mesa, ok? No artigo 37, não confunda, ó, aqui o inciso quarto do artigo 37, promulgar as resoluções e decretos legislativos, é a competência do presidente da Câmara. Fica ligado aí, faça a sua anotação. Quinto, promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceita essa decisão em tempo hábil pelo prefeito. Representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato municipal. Tá? Então, aqui, ó, ele vai representar algo que já foi decidido pela Câmara, pelos vereadores. Solicitar, por decisão de 2/3 no mínimo da Câmara, a intervenção do município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Então, aqui também, bem relevante, quem solicita intervenção no município é o presidente da Câmara, com base na aceitação ou decisão de 2/3 no mínimo dos vereadores. Beleza? Bora aí das atribuições da Câmara Municipal. Compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente se a matéria for a respeito de. Aqui nós vamos tratar de atribuições da Câmara, e a Câmara, ela, além de ter atribuições que dependem, ou competências que dependem da sanção do prefeito, ela também tem o que nós chamamos de competências exclusivas ou privativas, e eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando a gente fala de competência que depende da sanção do prefeito, não é algo que fale do próprio prefeito, do vice-prefeito, enfim. Tá? Então fica mais fácil. Porque quando não depende da sanção do prefeito, quando é privativo, enfim, vai falar do prefeito. Então dá para você matar a questão. Eu vou passar aqui, quando chegar mais à frente na privativa aí, eu vou comentar novamente contigo. Então vamos lá. Com a sanção do prefeito, compete à Câmara instituir e arrecadar tributos, bem como a aplicação de suas rendas, autorizar as isenções, as anistias fiscais e a remissão de dívidas, autorizar a alienação de bens imóveis, autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem cargo, adjudicação, subrogação ou desapropriação, ainda que por composição amigável. Criar, transformar, extinguir cargos, empregos ou funções públicas, bem como fixar seus respectivos
vencimentos, aprovar os planos diretores, inclusive o de desenvolvimento urbano integrado. Tá? O plano diretor, a gente vai falar sobre ele também, é o que norteia a organização do município. E autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Então, aqui nós falamos de alguns, tá? Que dependem da sanção do prefeito. Aqui no artigo 39, ó, eu já falo ó, de competência privativa da Câmara. Não depende da sanção do prefeito, enfim. Isso aqui cabe privativamente à Câmara. Primeiro, eleger sua mesa, organizar os serviços administrativos internos e prover os seus cargos respectivos, propor a criação e extinção dos cargos de serviços administrativos internos da Câmara e a fixação dos respectivos vencimentos, dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos, receber suas renúncias e afastá-los definitivamente do exercício do cargo, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores, autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 15 dias por necessidade de serviço, lembrando que essa ausência aqui do prefeito por mais de 15 dias, sem autorização da Câmara, pode ensejar a perda do mandato dele, tá bom? Decretar a perda do mandato do prefeito, do vice-prefeito e vereadores, nos casos indicados na legislação federal e estadual e nesta lei orgânica. Tá vendo? Aqui, pessoal, quando não depende da sanção do prefeito, é privativa, fala até de punição ao prefeito. Então, como que ele vai sancionar a própria punição? Tá? Então, fiquem atentos. Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao município, ao Estado, à União, à democracia ou à humanidade, mediante resolução legislativa aprovada pela maioria absoluta de seus membros, solicitar a intervenção do Estado no município, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, fixar a remuneração de vereadores em cada legislatura, para a subsequente e que corresponderá a, no máximo, 75% da que foi estabelecida em espécie para os deputados estaduais. Então, o teto aqui, tá, esse valor de 75% do que recebe o deputado estadual no Rio de Janeiro, não podendo ultrapassar o montante de 5% da receita do município, ressalvados os limites lá do artigo 37, do inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Fixar em cada legislatura e para vigorar na seguinte a remuneração do prefeito e do vice-prefeito, conhecer os vetos e sobre eles deliberar pela maioria absoluta dos vereadores. Certinho? Então aqui são algumas atribuições privativas da Câmara que eu trouxe para você dar uma olhada e fazer suas anotações. Vamos falar um pouquinho aqui daqueles que compõem a Câmara, que são os vereadores. Artigo 40, os vereadores são invioláveis no exercício do mandato na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e vetos. Então, preste atenção. Para que essa inviolabilidade ela exista, ok? O vereador ele deverá estar no mandato e dentro da circunscrição do município. Artigo 41, em conformidade com a Constituição Estadual, na circunscrição do município, os vereadores da Câmara Municipal de Niterói gozam das seguintes prerrogativas. Desde a expedição do diploma, os vereadores em exercício não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara. Lembra que eu falei para vocês lá no início, que fala sobre os vereadores diplomados? Então, o que é diplomação, pessoal? Ou expedição do diploma. Quando o vereador ele ainda está no pleito eleitoral, ele ainda não foi diplomado. A partir do momento que sai o resultado da Justiça Eleitoral e a publicidade que ele foi eleito, a partir desse momento, pelo Tribunal Eleitoral, é expedido o diploma àquele vereador. Beleza? Então, é isso que ele fala de expedição do diploma. Segundo, o indeferimento do pedido de licença ou ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato.
Terceiro, no caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Câmara Municipal, a fim de que este, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa. Lembra que nós estamos falando das prerrogativas que eles gozam, segundo Estatuto Estadual. Também, gozam das imunidades aos vereadores, subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da Casa, no caso de atos praticados fora do recinto da Câmara, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Também os vereadores não serão obrigados a testemunhar, isso aqui é de praxe, sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Por quê? Vereador, como é um cargo público e também demanda de confiança, eles recebem muitas informações, até mesmo denúncias, certo? Então, eles não são obrigados a levar a testemunha essas informações. Bom, seguindo o artigo 42 das vedações. Tá? Então, vamos falar aí primeiro das vedações a partir da expedição do diploma. Já te expliquei o que é a expedição do diploma, certo? A expedição do diploma a partir desse momento, até ele tomar posse, a gente tem aí em torno de 3 meses, né? Porque a eleição é em outubro, então outubro, novembro, dezembro. Tá? Então, a partir do momento que ele é diplomado, ele não pode firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com empresas concessionárias de serviço público. Também não pode aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da administração municipal, direta ou indireta, salvo mediante aprovação em concurso público, ok? Até porque a gente vai ver aqui que no caso do vereador, se houver compatibilidade de horários, ele pode exercer tanto a função pública efetiva, lá como funcionário, e a do caso aqui da vereança. Tá? Então, aqui existe essa ressalva. Então, a gente falou aqui que ele não pode a partir da diplomação. Quando ele toma posse, lá no início de janeiro, ou lá no primeiro dia de janeiro, que a gente viu, ele não pode ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta do município, de que seja exonerado ad nuntum. Isso aqui é porque ele não é efetivo, então aqui a gente pode botar, ele é comissionado, beleza? E essa exoneração, ela é a critério da administração, beleza? Salvo o cargo de secretário municipal, diretor equivalente, desde que se licencie do exercício do mandato. Exercer outro cargo eletivo federal, estadual, municipal, salvo na condição de suplente, devendo, nas hipóteses, licenciar-se do mandato de vereador, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município ou nela exercer função remunerada, patrocinar causa junto ao município em que seja interessado quaisquer das entidades aqui se refere à linha A do inciso 1º que nós vimos. Parágrafo 1º. Não se aplica a vedação de que trata a linha A nos casos de exercício de cargos em comissão, funções de confiança vinculados a outros entes federados da administração direta, indireta ou fundacional, desde que licenciado vereador do exercício do mandato. Então, tá? Tem essa observação aí. Parágrafo 2º, na hipótese da linha A do inciso 2º deste artigo, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato, viu? É isso que eu expliquei para você. Beleza? Artigo 43, perderá o mandato o vereador que infringir quaisquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for considerado pela maioria absoluta dos membros da Câmara incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, aqui demanda de maioria absoluta para aceitação, que se utilizar o mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa,
que deixar de comparecer em cada período legislativo anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela edilidade, tá? Então, aqui, ó, estão vendo aqui, ó, cada período legislativo. Então, se dentro de um ano ele falta a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, ele também perde o mandato, é lógico, se ele não tiver licença, doença e comprovado. Que fixar residência fora do município também que perder ou tiver suspendidos os direitos políticos. Então, nesses casos aí, o vereador ele perde o mandato, tá? É bem interessante você guardar esses incisos. Parágrafo 1º, além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas. Parágrafo 2º, nos casos dos incisos 1 e 2, a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto de 2/3 de seus membros, mediante provocação da mesa, assegurada ampla defesa. Então, a gente falando do primeiro e do segundo, ó, infringir qualquer das previsões estabelecidas no artigo anterior, nós vimos, procedimento for considerado pela maioria absoluta incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 3º, nos casos previstos nos incisos 3º e 4º, tá, que é utilizar mandato, prática de atos de corrupção, deixar de comparecer a cada período legislativo anual a terça parte, a perda será declarada pela mesa da Câmara, por ofício ou mediante provocação de qualquer um de seus membros, assegurado que ampla defesa sempre. Artigo 44, o vereador poderá licenciar-se por motivo de doença para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por período legislativo, que é o período legislativo, vocês lembram? Dá uma olhada aí, ó. 1 ano, beleza? Inciso 3º, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural de interesse do município. Seguindo aí, parágrafo 1º, não perderá o mandato o vereador, ainda que investido em cargo na mesa diretora, vier a assumir cargo de secretário municipal. Então, ele pode, mesmo secretário, estando até na mesa aí, ele não perde o mandato. Procurador-geral, diretor equivalente do município de Niterói, em cargos em comissão, funções de confiança vinculados a outros entes da administração, ou cargos eletivos, desde que a condição de suplente, de acordo com os termos do artigo 42, tá? Que nós vimos, beleza? Artigo 42, aí a gente falou lá da linha A, B, inciso 2º e o parágrafo 1º, beleza? Artigo 45, dar-se-á convocação do suplente de vereador nos casos de vaga ou de licença. Então, nesses dois casos aqui, existe a convocação do suplente, quando houver a vaga ou quando o vereador titular estiver de licença. Parágrafo 1º, o suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data de convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo. Parágrafo 2º, enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. Beleza? Então, falamos aí dos vereadores. Vamos falar aí um pouco do processo legislativo, tá? Bora lá. Artigo 46. O processo legislativo municipal compreende a elaboração das seguintes matérias, vamos dizer assim: emendas à lei orgânica municipal, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e as resoluções, tá? Então, o processo legislativo vai compreender esses pontos aí. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Artigo 47. A lei orgânica, que é a primeira lá, ó, poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara do município e do prefeito municipal,
Então, para que haja a emenda à lei orgânica, aí deverá haver proposta tanto do prefeito quanto, ou, né, ou, não tanto quanto, ou de um terço no mínimo dos vereadores do município. Parágrafo 1º, a proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara do município, beleza? Então, cuidado aqui, porque a aprovação depende da maioria absoluta dos membros da Câmara, dos vereadores. Já a proposta depende de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara. Artigo 48. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e a qualquer cidadão, que exercerá sobre a forma de moção articulada, subscrita no mínimo por 5% do total do número de eleitores do município, apurada na eleição imediatamente anterior. Cuidado com isso aqui, tá? Falando aqui sobre a iniciativa de lei cabendo a qualquer cidadão, que ele vai subscrever, sim, essa iniciativa a partir de um percentual mínimo de 5% do total dos eleitores do município, não são dos habitantes, não é da população. 5% no mínimo do número de eleitores do município. Beleza? Parágrafo único. Serão leis, dentre elas previstas nesta lei orgânica, o Código Tributário do município, Código de Obras, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Integrado, Código de Posturas, Lei Instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, Lei de Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos. Então, isso aqui, ó, são consideradas leis, dentre outras aí, estão previstas na lei orgânica. Artigo 49. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispunham sobre. Então, ó, ele que vai exclusivamente traçar essas leis ou, de alguma forma, iniciar essas leis, vamos dizer assim, tá? Primeiro, ó, criação, transformação e extinção dos cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica ou aumento de sua remuneração. Também serviços públicos, seu regimento interno, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos na administração pública. Então, isso aqui falando basicamente de servidores. Artigo 51. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Aqui, quando ele solicita essa urgência, a Câmara tem um prazo, ok, para examinar essa solicitação, tá? Então, olha lá. Solicitada essa urgência, a Câmara deverá se manifestar sobre a proposição no prazo máximo de 45 dias, contados da data em que for feita a solicitação, beleza? Às vezes eu travo assim, porque estou gravando aqui, passo um caminhão, alguma coisa, eu fico pensando o que vou falar, mas beleza? Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação da Câmara, ou seja, a Câmara não decidiu, será a proposição na ordem do dia, sobrestando-se às demais proposições, ou seja, ela vai passar à frente para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara, é lógico, nem se aplica ao projeto de lei. Artigo 52. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno ou da competência exclusiva da Câmara. Exclusiva, pessoal, a gente pode até ver lá naqueles pontos de privativa, tá? De privativamente, beleza? E os projetos de decretos legislativos sobre atos e procedimentos do Poder Executivo sujeitos à autorização ou passíveis de posicionamento de quem? Do Legislativo. Parágrafo único. Nos casos de projeto de resolução e de decreto legislativo, considerar-se-á encerrada com a votação final a elaboração da norma jurídica, que será promulgada por quem?
pelo presidente da Câmara. Então, aqui, ó, caiu na sua prova. Quem promulga, tá, os projetos aí, tá, na votação, quem promulga os projetos de resolução e decreto legislativo, que foi encerrado na votação final. Quem é? O presidente da Câmara. Beleza? Artigo 53, a matéria constante de projetos de lei rejeitados, isso aqui também é bem relevante, cai em prova, somente poderá constituir objeto de novo projeto no mesmo período legislativo, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, olha lá, pessoal, a matéria que foi rejeitada, tá? De lei, do projeto de lei que foi rejeitado, ele só pode voltar na mesma sessão, no mesmo período legislativo, se houver aí uma proposta votada pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Volto a dizer, e esse período é o período de 1 ano, beleza? Ele está falando aqui, ó, período legislativo, então ele fala de 1 ano. Vai que na prova ele substitui aqui de 1 ano, beleza? Não esqueçam disso. Artigo 54. Projeto de lei, depois de aprovado em primeira e segunda discussão, será imediatamente enviado do prefeito, ou enviado ao prefeito, né? Que o sancionará. Aqui ficou do, mas é enviado ao prefeito, que o sancionará. Entretanto, o parágrafo 1º diz o seguinte: se o projeto for considerado pelo prefeito, tá, em todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, o que o prefeito falar, ele oporá o seu veto total ou parcial no prazo de 15 dias úteis, contado na data do recebimento, só podendo o veto ser rejeitado pelo voto da maioria dos vereadores. Então, mesmo que ele vete, tá, o veto só será rejeitado se a maioria dos vereadores concordarem. Parágrafo 2º, o veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo do parágrafo, de inciso ou de alínea, até porque ele vai apontar, beleza? Onde está o veto. Se ele é parcial, ele tem que mostrar onde está. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do prefeito importará a sanção, ou seja, de 15 dias, beleza? Esse prazo. Parágrafo 4º, a apreciação do veto pelo plenário da Câmara será realizada no prazo de 30 dias a contar de seu recebimento, numa só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo veto da maioria dos vereadores. Tá? Então, esse veto aqui, nesse prazo de apreciação de 30 dias, ele só poderá ser rejeitado se contar com a maioria dos vereadores votando, tá? Ou aceitando essa rejeição. Não confunda com maioria absoluta. Esses pontos aqui são bem sensíveis. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para sanção. Parágrafo 7º, se o prefeito não sancionar a lei no prazo de 48 horas, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, tá? O presidente da Câmara terá a obrigação de promulgá-la no mesmo prazo, ou seja, o prefeito não manda em nada. Quem manda é a Câmara. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa segunda aula. Na tela, a questão, você vai pausar o vídeo, vai resolver, a gente já volta aí com a resolução da questão. Beleza? Voltamos. Ó, já te lembro aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos aí, que a gente vai fazer vídeo aí para os municípios vizinhos também, tanto São Gonçalo, Maricá, né, município do Rio, enfim, aí para os limítrofes a Niterói, você poderá estudar com a gente aqui. Já ativa o sininho, compartilha o nosso conteúdo e deixa aquele like para nos ajudar aí no crescimento do canal. Então, bora lá. De acordo com a Lei Orgânica de Niterói, é incorreto dizer que eu quero aquela que esteja em desacordo com a lei, beleza?
A alternativa A. Tício é um vereador de Niterói. Então, logo, ele é inviolável por suas opiniões, palavras e vetos, quando no exercício do mandato e na circunscrição do município. Ó, certinho, pessoal. Ele contou uma historinha, mas ó, tá certinho. Isso aí é artigo 40, tá? Vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e vetos. Beleza? Bora aí. A letra B, fulana deseja concorrer a um cargo de vereança em Niterói. Tá dando um enredo aí, beleza. Contudo, uma das exigências para que ela se candidate é que tenha idade mínima de 21 anos. Bom, o equívoco aqui você já sabe, está na idade mínima, tá? Porque um dos requisitos é ter a idade mínima de 18 anos, não é de 21 anos, tá? Então, a partir do momento que fulana tiver 18 anos, ela já pode concorrer. Então, o equívoco está aí na idade mínima. Então, aí já é o nosso gabarito, a letra B, que está incorreta. A letra C, Diógenes, vereador de Niterói, perderá o mandato caso fixe residência fora do município. Pô, certinho, base nossa, artigo 43, que um dos casos que leva à perda do mandato de vereador é quando o vereador fixa residência fora do município. Letra C, corretinha. Letra D, o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Ó, essa aí foi dada certinho, base nossa, artigo 17, ok? Bom, terminamos a nossa segunda aula, o gabarito ficou sendo a letra B. Já te convido mais uma vez a se inscrever em nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilhe o nosso conteúdo. Assim que o nosso e-book estiver pronto, eu vou falar aqui com vocês para você adquirir o e-book e treinar bastante para a sua prova, tá? A próxima aula já está chegando. Nos vemos em breve. Fui. Até a próxima aula. Um grande abraço do professor Gabriel Velasco, do IASE, trabalhando para a sua aprovação. Tchau!